Senhor Jesus deixa claro que não há excusas para nós outros, que sabemos qual é sua vontade, a vontade dele para aqueles que estão sofrendo, los ignoremos. Repito, Deus não aceita excusas para nós outros, que sabemos qual é seu plano para nós outros e para outros, que incluso estão aún alejados de Ele, por alguma razão, ou porque foram decepcionados por la religião, ou porque se deixaram dominar desde sua juventude por la incredulidade, ou por las muitas conquistas que ocupou seu tempo, sua mente, ou por las muitas necessidades ou frustrações, ausência de coisas, de pessoas, estão sempre aí atareados, buscando alguém, algo para llenar um espaço que só Ele, o Espírito Santo, lo pode fazer. Deus não aceita excusas para os que já conhecem qual é sua vontade para sua vida e qual é sua vontade para a vida de los que estão a nosso redor. Jesus não cobra esta responsabilidade de aqueles que estão fora de nosso alcance auditivo, de um grito de socorro, socorro. As pessoas, obviamente, não estão gritando socorro com estas palavras. As pessoas estão gritando socorro de uma outra maneira. Como vemos na sociedade, basta encender a televisão e você vê muita gente gritando por socorro. Socorro emocional, socorro social, socorro econômico, que em realidade a base, a razão deste grito, que não é o grito socorro, literalmente a palavra socorro. Entende o que digo? Help! Socorro! Não. Pero é um socorro del alma. É um socorro que, se você mira a pessoa nos olhos, você vê que não há brilho. A pessoa está respirando, está falando. É uma pessoa, às vezes, muito elegante, pero não há vida. Sua sonrisa é aquela sonrisa amarilla. Entende o que digo? Apagada, me refiro. Quando eu digo amarilla, é no sentido ilustrativo. É uma sonrisa triste. É uma pessoa, sabe, sem força, sem perspectiva. Essas pessoas a quem nós podemos ouvir, ou que está a nosso alcance visual, que vemos, já seja dentro de nosso próprio hogar, ou no trabalho, ou no transporte público, ou até na igreja. Por exemplo, muita gente estava dentro da igreja e quando eu las avistei, eu las perguntei, como estás? Muito bem. Pero aquele muito bem era um muito bem como, me deixe em paz. Não me moleste, porque não está nada bem. Assim que eu não quero entrar em detalhes, porque se eu empeço a falar, eu vou e pode falar, a vomitar um montão de coisas. E foi dito e hecho. Ela não disse, socorro. Ele não disse, não, eu necessito de ajuda. Pero aquele, está tudo bem, não chegou. O Espírito Santo não confirmou. E eu, então, já que está tudo bem, eu vou sentar-me acá a um lado tuyo, para escuchar as muitas coisas buenas que tienes a contar-me, porque eu tenho um montão de problemas. Se eu, como pastor, não digo que está tudo bem, porque aún não está, pero imagine você, eu quero saber, ensine-me, por favor, como fazer com que todo esteja bem, porque lo la sé, ¿verdad? Bueno, foi por el Espírito Santo. E você crer que muitas destas pessoas manifestaram com espíritos malignos? Não que eram pessoas malas, ou estavam nascendo coisas malas, pero eram pessoas que necessitavam de socorro, socorro espiritual. E é de isso que vamos falar. Se você escuta a alguém e sua palavra, sabe, não confirma seu bem-estar espiritual, emocional, já seja um adulto, já seja um adulto maior, já seja um jovem ou um adolescente, às vezes um adolescente. Você sabe que muitos maestros têm esta percepção de quando algo não vai bem. Eles conseguem fazer uma leitura, sabe, uma leitura, como se diz, linguística corporal, do ninho, do adolescente, e conseguem detectar algo que está passando às vezes em el hogar ou na própria escola, como bullying,
malos tratos, abusos verbais, hasta sexuais ou físicos, que aparentemente não é nada de anormal, pero a maestra experiente, el especialista, ele consigue, o psicólogo, por exemplo, o psiquiatra, ele consigue detectar. E o Espírito Santo é este psiquiatra, este psicólogo. O Espírito Santo é este maestro, que quer que você, como eu, lhe hagamos caso, não só, às vezes não escutamos, às vezes não está ao alcance visual nuestro, pero às vezes está a um lado nuestro, e temos alcance físico, porque está a um lado. E é sobre isto que Jesus habla. Vê aí, por favor, Evangelho de São Marcos, capítulo 10. Capítulo 10 do Evangelho de São Marcos, versículo 45, por favor. Desperte a pessoa que está a um lado sujo, para que acompanhe a leitura, aunque seja por pantalla, por favor. Porque ni aun el Hijo del Hombre, que em hebreu seria o significado, a tradução, el Hijo de Deus, del próprio Deus, Elohim, el Criador, el Yo Soy. Jesus estava falando de Ele mesmo, porque ni aun el Hijo del Hombre, desse Hijo de Deus, el Hijo del Rei, el Príncipe, vino para ser servido. El Messias vino, el Hijo de Deus vino ao mundo, porque nós éramos criaturas. Pero Deus queria e quer que a bendição que Ele passou para Adão, pero que Satanás la roubou quando Adão desobedeceu a Deus e serviu a sugerência de Satanás em provar do árbol, não diretamente a Adão, mas através de Eva. E nós teremos que sempre vigilar os conselhos que às vezes nos vêm do mal através de alguém. Não que a pessoa tenha uma intenção mala. Às vezes é um colega, é um funcionário, é um familiar que lhe vem e sugere algo com uma boa intenção, pero aquilo pode generar um problema. Se você não tem seus ouvidos espirituais abertos para discernir o que convém de lo que não convém, você pode generar um problema que poderia haver sido evitado se de sua parte, de minha parte, houvera existido uma coisa muito simples e ao alcance de todos, e muito importante: humildade. Humildade de perguntar: Deus, é esta tua vontade? Me convém realmente hacerlo? É decir, quando você une uma sugerência com a inteligência basada na palavra de Deus, ¿ves? Nada de fanatismo, nada de religiosidade. Você passa por em cima do protocolo religioso, fanático, denominacional, sistema, cultural, costumbre. Vocês entendem o que digo? Levante a mão assim, quem compreende. Graças. Então, você usa a fé com inteligência basada na palavra de Deus, que você se vai equivocar? Sim, porque você é humano, pero o índice de errores vai baixar muito, muito. Por exemplo, de 10 eleições que você hacía em um dia, você se equivocava 7, 8, 9, ou hasta as 10. Quando você associa a fé com a inteligência basada na palavra de Deus, o nível baixa muito, no sentido de você vai cometer 3, 4, 2. Entende o que digo? E não 5, 7 ou 10. Então, você separa as coisas. E é o que Jesus está ensinando. Jesus vino para resgatar o direito do ser humano ser hijo de Deus. Através de Abraão, Deus bendijo a Abraão para que através dele todas as nações da terra fuera bendecida, como havia sido profetizado que vendria o Messias, Jesus, o único perfeito. O único que seria perfeito em todo, em seu pensar, em seu mirar, em seu hablar, em seu oír, em seu sentir, em seu hacer, em seu andar, em seu desear. Ele foi perfeito em todo, para dar-nos o direito de também servir. Servir a Deus é ser livre. Não servir a Deus, ao Criador, é ser escravo de si mesmo, de los demás, de las cosas y del mal. El mal
que é servido por coisas e pessoas quando eu não sirvo a Deus. Então Jesus disse assim, o Messias, porque nenhum, traduzindo, o Messias vino para ser servido, senão para servir. Então, quando eu sirvo, eu estou assumindo a posição de hijo de Deus. Eu sirvo a Deus. Como lo sirvo? Com palavras, com pensamentos? Mas achar, disse aí, e para dar sua vida em resgate por muitos. Então, por isso, o Messias tinha que morrer em la cruz para levar sobre si mis pecados, mis limitações, mis imperfeições, mis iniquidades, e através de ele, eu fuera, e você também, perdonados, livres de toda acusação espiritual, mental e emocional. Pero qual foi o secreto do Senhor Jesus? Ele serviu, ele deu sua vida para resgate por muitos. Eu hago parte desses muitos. Amém? Eu hago parte desses muitos. Eu hago parte. Mira, Senhor Jesus, não foi em vano. Mira, Senhor Espírito Santo, não foi em vano o que o Senhor Jesus sofreu como Messias, Salvador, por amor a ti, por amor a minha alma. Ele cedeu em resgate. Por isso Jesus dijo que devemos amar. De 2 mandamentos se cumpre todas as leis e todos os preceptos, que é amar a Deus de todo nosso coração, com toda nossa mente, com todas nossas forças, e ao próximo como a si mesmo. Então você tem que amar-se, perdonar-se, valorar-se, pero amar ao próximo como a si mesmo. Está escrito que aquele que ama a seu próximo le hace bien. Le hace, não está escrito deseja. Le hace el bien. Isto é amar o próximo. Amar o próximo não é chamar o outro de hermano. Não é dizer, bendiciones. Nada em contra. Pero amar al próximo é hacerle bien. E muitos não lo hacen quando têm a oportunidade de falar, não da igreja, não necessariamente das escrituras sagradas, pero hablarle la verdade. Por exemplo, mi suegra, apenas a título de exemplo, de lo que passou há minutos atrás, quando Viviane dava seu exemplo com algo personal, muito íntimo, entre ela e sua madre. Quando sua madre lhe falou a verdade, ¿se acuerdan? Que estava sendo ela? Estava haciendo el bien, estava amando sua alma, estava cuidando de si e cuidando de ella. Se ella iba a aceitar ou não, como não aceitou, pero a verdade foi dicha. Agora imagine se sua madre se calla. A minha hija já é esposa de um homem de Deus, de um obispo, já somos de Deus, assim que não necessitamos falar a verdade. Não, não é assim. Somos humanos. Somos imperfeitos e necessitamos dar a vida, falar a verdade, ser um exemplo e fazer el bien. Então, há pessoas em seu campo visual, auditivo e hasta físico, em que você pode literalmente fazer algo, ajudar, não necessariamente trair a igreja ou falar da igreja, mas através de seu caráter, através de sua fé, através de seu exemplo, bendecirlo. Allá na universidade, allá em seu trabalho, allá no transporte público, allá em seu próprio hogar. Acá oramos, clamamos. Ustedes subiram no altar, eu subi ao altar antes de todos. Eu não posso falar estas coisas íntimas que você traz aí adentro por alguém, por cada tem que falar de si. Dar, servir, você não vai perder, você vai ganhar. Agora, se você retiene, aí, se você retiene, se você está sendo egoísta, se você não está sendo generoso espiritualmente, você vai reflejar isto em outras áreas, familiarmente, ou na área familiar, ou social, ou profissional. Então, Jesus deixa claro,
para dar su vida em rescate por muitos. Uma pessoa, a palavra que Jesus disse, rescate. Esta palavra rescate é alguém que não tem forças por si solo, que não tem condições de levantar-se por si solo. É mais ou menos assim. Pode subir acá ao altar dos pastores, por favor? É mais ou menos assim. Graças. Por favor. Espiritualmente existe o que passa no mundo e na sociedade, incluso na igreja. Por favor. Quem é o mais grande acá? Os dois são chiquitinhos, verdade? Grande a los ojos de Deus. Então, Brian, eu penso que tu eres mais grande que pastor Sebastião. Levanta-lo aí, por favor. Não, pero siga acostado. Intenta levantá-lo aí. Por favor. Não lastime seu ombro, por favor. Em lo que puedas, em lo que puedas. Pode voltear-se também se queres, pero não se levante. Não dá? Não dá. Então, Jesus, o Messias, um pastor, por favor, aqui, grande. Um pastor. Aí vem o bispo José. Seja bem-vindo à Argentina, o bispo José. Espera, aí vem Jesus. E aí, Brian toma a decisão de também entregar sua vida a Jesus. Consequentemente, Jesus o recebe. Pois para isso vem o Messias, não para juzgar, senão para salvar. Lo perdona, lo transforma, lo salva. E agora, de manos tomadas com Jesus, este mesmo Brian que não podia e queria, com carinho, educação, buenos conselhos, levantar a Sebastián, agora lo puede. E assim vai se levantando e se haciendo uma grande cadena de pessoas que reflejan não uma religião, não uma igreja, uma filosofia, sino el Messias. Incluso a palavra Cristo e cristiano, que vem de unção em hebreu, é justamente isto. O Messias passou a unção para Brian. Entende o que digo? Sim ou não? A unção de perdonar, de liberar, de salvar e transformar. E agora Brian se deixa usar através do Espírito Santo, que agora também nasce o mesmo com Sebastián. E Sebastián vai e hace comigo. E assim vamos, fazendo uma grande cadena de hijos de Deus, não religiosos, não denominacionais ou hipócritas, fanáticos, desequilibrados, pero cristianos, que significa seguidores, praticantes das enseñanças de Jesucristo, que como Messias, podendo ser servido, que hizo ele? Serviu. Entendeu a hora? E é o que ele espera de nós outros. Lo mesmo.